A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno e vamos iniciar em instantes a apresentação da ECD 2022. Vou dar somente 2 minutinhos para entrar os demais participantes e já iniciamos. Bom, acho que deu tempo suficiente. Só me dão um ok, pessoal, se todos estão me ouvindo aqui pelo chat. Perfeito. Começando aqui a apresentação da ECD 2022, antes de passar alguns recados para vocês, este evento ele vai ficar disponível, né, em breve na nossa página do Espaço Legislação, né, tanto o vídeo de gravação, né, ele vai ficar no nosso Espaço Legislação e o material também em PDF, né, da apresentação e também os questionamentos de vocês, né. Além disso, no nosso canal do YouTube, TOTS Soluções, ficará gravado também esse nosso evento. As dúvidas podem ser enviadas através do nosso e-mail. O e-mail é evento.responde@tots.com.br. Começando a falar um pouquinho sobre a ECD, eu sou o Bruno, sou consultor tributário da TOTS, né, formado em Ciências Contábeis pela Unítalo e também sou formado em Gestão Financeira pela FGV. Na agenda, nós vamos ver um pouquinho sobre o conceito, né, nossa parte aqui da consultoria, a gente vai tratar um pouquinho do conceito da ECD. Após a apresentação nossa da consultoria, teremos a participação da Rossana, né, que vai passar detalhes da linha RM, né, da nossa linha RM da TOTS, né, tirando algumas dúvidas com relação à geração do arquivo, né, e abriremos ao final da apresentação algumas dúvidas, né, que vocês podem enviar pelo chat, e a gente e ao final a gente nós responderemos, né, via chat também. Falando um pouquinho do conceito da ECD, a ECD ela é parte integrante do projeto SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, instituído lá atrás em 2007, né, teve alterações depois, ao final de 2013. O objetivo principal do projeto SPED, e depois veio até em seguida o SPED Contábil, que faz parte do projeto SPED, né, o objetivo principal é promover, né, essa integração com o fisco, né, ajudando ao combate da corrupção, né. Ele também tem o objetivo de racionalizar essas obrigações, centralizando
a transmissão em um órgão fiscalizador, né? Esse é o objetivo principal, né? E também tornar e ter um controle maior, né? Dessa fiscalização e ela ser mais efetiva. Então, o projeto SPED ele tem esse objetivo. E ao final de 2013 foi instituída, né, através da Instrução Normativa 1420, 2013, né, o SPED Contábil, a ECD, Escrituração Contábil Digital. Falando um pouquinho sobre a ECD, né, ela tem como objetivo, né, a substituição da escrituração de papel para a escrituração digital, né. Isso não impede as empresas que não são obrigadas à escrituração digital a enviar a continuar, né, a escriturando o livro de forma física, né. E ela tem por finalidade o aperfeiçoamento, né, no combate à sonegação. Ela tem também por finalidade a melhoria na informação, né, agilidade e rapidez no acesso às informações. Isso é esse é um benefício tanto do fisco quanto para as empresas, né? Ter um maior controle, o fisco tem um maior controle e também ter uma redução nas práticas fraudulentas. Entrando um pouquinho e falando um pouco sobre os livros da ECD que são abrangidos dentro da ECD, nós temos uma observação, né? Com relação ao livro diário, razão, dentro da ECD, ele é considerado como um livro digital único, né? Nele, o usuário, né, a empresa, ela vai determinar o seu formato, né? O livro G é o livro diário completo, né? Ele não tem escrituração auxiliar, ou seja, seus lançamentos são individualizados, né? No caso do livro R, ele é um livro diário resumido, com escrituração auxiliar, seja ele o livro A ou Z. Um exemplo de livro resumido por exemplo, temos uma provisão de férias que tem um totalizador, né? É lançado no final do mês, né? Esse lançamento ele precisa de um livro auxiliar, né? Então, né, nesse caso ele vai enviar o livro R. No caso do livro B, ele pode ter um livro completo ou um livro auxiliar, né? Enfim, ele é enviado justamente pelas instituições financeiras. Falando um pouquinho sobre a obrigatoriedade da ECD, quem deve apresentar, né? Nesse caso, são todas as PJs, né, obrigadas a manter a escrituração contábil, né, nos termos da legislação comercial, sendo elas o lucro real, todas são obrigadas, né, a enviar a ECD. No lucro presumido, né, todas exceto as que optaram pelo livro caixa, né? As que optaram pelo livro caixa não têm obrigatoriedade de enviar a ECD. Imundes e isentas, né, com que auferiu receitas igual ou maior que 4.800.000. E as demais a entrega facultativa e por isso não tem multa por atraso na entrega. Bom, deve apresentar a ECD em livro próprio a sociedade em conta de participação, as SCPs, nada mais são elas são criadas para formalizar investimentos em empresas, né, sem a necessidade de mudança no quadro societário. Ela é dividida entre o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio participante é o investidor, o sócio ostensivo é o investido. No caso, a obrigação pela entrega pelo sócio ostensivo. Também as PJs domiciliadas no país, que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira, também são obrigadas a enviar pelo livro próprio. E empresas simples de crédito, as ESCs, né? As ESCs, no caso, elas promovem, né, operações de financiamento com recursos próprios. Bom, e aonde a obrigatoriedade não se aplica? Bem, as PJs do Simples Nacional,
né? Isso não, assim, elas não são obrigadas, mas se ela manter livro, se a empresa do Simples Nacional manter escrituração contábil, ela é obrigada a enviar a ECD. Órgãos públicos, autarquias, fundações públicas também não têm obrigação. Empresas inativas também, observados que se houve atividade operacional, ou seja, se teve qualquer atividade dentro do ano, né, ela não é considerada inativa e ela se torna obrigada a entregar ECD. Com relação à não obrigatoriedade, não se aplica às empresas do Simples que receberem aporte de investidor anjo, né, previsto aqui nos artigos 61A e 61D da Lei Complementar 123 de 2006. Além disso, também não se aplica a não obrigatoriedade a empresas do lucro presumido que tem a opção do livro caixa, mas que distribuíram, né, fez uma distribuição de dividendos maior que a base de cálculo do imposto de renda apurado. Dando um exemplo, tem empresa que apurou a base de cálculo do imposto de renda de R$100 mil, descontado os impostos PIS, COFINS, Contribuição Social e RPJ, de 50 mil, deu um resultado líquido de 50 mil. Né? Esse resultado de 50 mil é o teto de distribuição de dividendos. Se a empresa passar esse teto, ela é obrigada a entregar a ECD. Com relação à assinatura, ela somente é possível, né, a entrega da ECD, ela somente é possível com assinatura digital, né, e ela tem que ser entregue por um contador e também por um responsável que assina a ECD. Além disso, ela tem que ter o certificado digital, né, seja ele A1 ou A3, e também dentro do registro 00, né, deve coincidir os 8 primeiros dígitos, né, o CNPJ raiz, como nós dizemos, né. E também o responsável pela assinatura da ECD, né, o responsável ele pode ser indicado também através de procuração, né, e essa procuração pode ser nomeada através do ECAC. Com relação à substituição da ECD, primeiramente, ela só pode ser feita quando houver um livro autenticado anterior, né? Por exemplo, nós temos um livro que já foi enviado do ano calendário 2020, né? Aí a substituição é possível porque já foi entregue autenticado esse livro. E esse livro do ano calendário de 2020, ele tem até agora o final do prazo da entrega do ano calendário de 2021, né, de limite. Esse prazo limite para substituição é até agora, dia 31 de maio. E uma observação, né, que a ECD ela não pode ser substituída. Entrando um pouquinho, falando sobre os blocos da ECD, nós temos o bloco 0, né, que nada mais é o bloco de abertura, a identificação e referências, né, no caso tem os dados da empresa, né, dados de participante, onde tem um cadastro de clientes e fornecedores. No bloco C, temos, falam sobre as informações recuperadas da ECD anterior. Isso no caso se tem um livro anterior da ECD. Né? Se a empresa, por exemplo, abriu teve abertura no mesmo ano calendário, esse bloco não será exigido. O bloco I, né, o maior bloco da ECD, né, temos os lançamentos contábeis, né, e também indicação do plano de contas. No bloco J temos as demonstrações contábeis, né, DRE, balanço patrimonial, DLPA e DMPL, no caso. Também o bloco K, que veremos a seguir, que são os conglomerados econômicos, onde trata as consolidações entre controlador e controlada. E o bloco 9, que é o bloco de encerramento do arquivo. Falando um pouquinho sobre o bloco K, o que é o bloco K, né?
que são os conglomerados econômicos, e temos um exemplo, a controladora, né? As empresas controladoras, elas apresentam os saldos de suas controladas, tendo alguns ajustes, né, que são as eliminações entre as empresas do grupo, né? Essas eliminações, né, somando os saldos, dão origem às demonstrações contábeis consolidadas da controladora. E a obrigatoriedade do bloco K, né, deve ser apresentadas deve apresentar o bloco todas as empresas que são controladoras, né, conforme o pronunciamento técnico CPC 36. Ainda sobre a obrigatoriedade, temos uma observação. Quando é informado a geração do bloco K no registro 000, no campo 20, na opção sim, né, tem que ter um ponto de atenção, porque se indicar, né, essa opção sim, e o bloco K não for preenchido, a ECD vai gerar um erro. Então, a empresa tem que ter muita atenção, né, no cadastro desse bloco. Falando um pouquinho sobre a consolidação e eliminações dentro do bloco K, né, consolidação, né, são demonstrações contábeis de duas ou mais entidades, da qual a controladora, que detém o controle da controlada, seja ela indireta ou direta, esse controle, né? E as eliminações são transações entre controladora e controlada que não devem ser reconhecidas nas demonstrações contábeis. Nós vamos apresentar aqui o modelo que temos aqui uma empresa que é fictícia, XPTO, que detém 100% da YTO, né? No caso aqui, temos o ativo, né, o balanço patrimonial, onde temos o ativo das duas empresas e os saldos de caixa e bancos, né, eles se somam, né, são saldos consolidados, então o valor é de R$ 1.500. Temos na conta seguinte, conta de empréstimo YPTO. Esse é uma conta de transação entre as duas empresas. Esse saldo é eliminado. Saldo de estoque, ele entra no saldo consolidado, então tem o saldo de R$ 100. Investimento YPTO, de R$ 1.000, esse saldo é eliminado, porque é operação entre as duas empresas. E o saldo imobilizado, que somam-se, então o saldo é consolidado, né, somando R$ 700. Ao final, temos um saldo consolidado de R$ 2.300. Agora temos o exemplo aqui do passivo e do PL. Né? No caso aqui temos a conta de fornecedores, que também é um saldo consolidado, né? E após temos uma conta entre as duas empresas, que é o empréstimo da XPTO, os R$ 200, também eliminado do saldo consolidado. E um PL é eliminado o total do patrimônio líquido da YPTO por conta da participação de 100% da XPTO, totalizando o valor de R$ 1.700 no saldo consolidado. Ao final temos o valor de R$ 2.300. E qual o prazo de entrega da ECD, né? Como disse anteriormente, a ECD ela tem o prazo, né, de até as 23h59 do último dia útil do mês de maio, né, dia 31 de maio, agora do mês do ano de 2022, né? A que se refere ao ano calendário que se refere à escrituração. No caso, ao ano calendário de 2021. E quais as penalidades da ECD? No caso, né, a empresa ela tem uma multa de 0,5% do valor da receita bruta nos casos da PJ, né, que não atenderem os requisitos da apresentação da ECD. Também tem multa de 5%, né, limitada a 1% da receita bruta, nos casos de omissão ou prestação incorreta das informações. E também 0,02% por dia de atraso, né, também limitado a 1%, aqueles que não cumprirem um prazo estabelecido de apresentação da ECD. Né? Como as empresas apresentam pelo SPED, né, a ECD, elas têm reduzidas a metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, né,
mas antes de qualquer procedimento de ofício, e 75% se a obrigação for cumprida num prazo fixado em intimação. Além disso, né, o programa da ECD ela não gera automaticamente o DARF, né, de pagamento da multa. Esse DARF ele pode ser emitido no programa da Cicalc Web, disponível no site da Receita Federal, né? E aqui nós temos aqui os dados para emissão desse DARF. Para emissão do DARF, teremos que colocar o período de apuração mês da entrega em atraso da ECD. O vencimento é 30 dias após a data de entrega, né, em atraso da ECD, e o código do DARF para recolhimento é o 1438. Esse ano de 2022, nós não tivemos nenhuma mudança de layout. A última mudança do layout foi o layout 9, lá em dezembro de 2021. Portanto, as únicas alterações que nós tivemos em 2022 é que neste ano os contribuintes, né, as empresas, elas irão receber um aviso, né, indicando os profissionais contábeis que estão inaptos no Conselho Federal de Contabilidade. Esses avisos ocorrerão nos registros J930, né, no Código de Contador, e J932, que é o Código do Auditor. Isso nos casos de empresas que são auditadas. Lembrando que esse aviso não vai ser impeditivo para a transmissão do ECD. A partir do ano que vem, esses avisos se tornarão erros. Então, é muito importante a atenção nesses dois registros. E como novidade aqui da consultoria, nós construímos um layout do manual, né, o layout manual completo do layout 9 da ECD, totalmente em Excel. Esse é o nosso layout, né, nosso manual completo, que pode ser acessado no QR Code ao lado, né, nós temos todas as informações gerais, né, os dados técnicos da ECD, as regras de validação, e os blocos de registro também da ECD, além dos links ao lado do link do nosso espaço de legislação, da página da ECD e todo o acervo nosso da consultoria de segmentos. Lembrando também, com relação ao layout, que ele é totalmente gratuito, pessoal. Vocês podem acessar por esta página da ECD 2022, que tem o conteúdo completo sobre a obrigação, né? Temos um podcast também da página, o layout completo, né, como eu mencionei, e as informações de todas as linhas de produto, né, da TOTS, né, da geração do arquivo da ECD, inclusive da linha da RM. Essa página também pode ser acessada no QR Code ao lado. E por fim, né, falar um pouquinho sobre o espaço de legislação. Né? Nosso espaço de legislação ele é um espaço totalmente gratuito, né, para qualquer TOTWARE cliente, não cliente da TOTS. Nós temos todo um acervo de tributário, né, tributário, trabalhista, previdenciário e contábil, né? Além disso, nós contamos com um acervo de alguns assuntos do momento, como SIAP, substituição tributária, né, Receita Bruta, partilha do ISS, e além disso, as páginas de nossos eventos, né, nossos eventos Responde, né, além da ECD, nós temos outros eventos esse ano, temos a ECF, temos a REINF e Social, e também no rodapé da página nós temos nossos destaques do blog, né, que são notícias tributárias, né, que são atualizadas diariamente. Então, assim que vocês acessarem o site, né, através desse link, vai aparecer uma caixa, né, indicando o seu nome e o e-mail para vocês cadastrarem, né, e vocês receberão as notícias, né, e as novidades do mundo tributário. O site, né, do Espaço de Legislação pode ser acessado também nesse QR Code aí abaixo. Além disso, nós vamos lançar em breve nosso classificador fiscal, né,
ele vai possibilitar, né, a consulta tributação de diversos produtos, né, de diversas operações. Então, ele vai indicar se aquele produto tem ou não substituição tributária, né, a margem, né, de valor agregado, né, tanto de operações internas quanto interestaduais. Então, é mais um plus aí para o nosso cliente. E gostaria de agradecer a audiência de vocês. Agora eu vou passar a apresentação para a Rossana, que vai passar os detalhes da geração da ECD dentro da linha RM. Ao final, eu vou navegar um pouquinho, depois das dúvidas, vou navegar um pouquinho também no nosso espaço de legislação para vocês conhecerem. É bem interessante. Só um minuto que eu vou passar a apresentação para você, Rossana. Ok, gente, boa tarde, tudo bom, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Agora sim, Rossana. Tá ok. Cancelar aqui. Tá vendo a minha tela já? Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Tá na apresentação mesmo? Sim. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rossana, né? A gente vai apresentar hoje aí a escrituração contábil digital, a ECD, sobre o ano calendário de 2021. Então, aqui, mostrando um pouco da minha trajetória na TOTUS, né? Eu estou na TOTUS desde 2015, né? Atualmente, eu atendo os módulos contábil e patrimonial, né? Mas também já atendi aí o módulo fiscal. A gente atende todos os canais, sendo chat, portal, né? E telefone. No RM, né? Na linha RM, hoje a gente não teve nenhuma alteração, porque a própria Receita, né? Ela não, a gente, de acordo com o manual, né? Especificamente, a gente não teve impactos na geração da ECD, né? Mas a gente pede ali para as empresas, né, estar atualizada, né, estarem atualizadas com os últimos patches, né, nas devidas versões, ok? Então aqui a gente vai para a prática, até mesmo para a gente poder já apresentar o sistema, né? Aqui, a princípio, quando uma empresa começa a atualizar, no caso, a gerar ECD, né? Eu estou aqui as versões de mercados hoje, é a 12.134, pessoal, 12.133, tá? Quem tiver na 12.132 também é bom estar nos últimos patches, né? Caso tenha alguma correção, alguma manutenção, a empresa de última hora não precisa de atualizar, né? Vamos lá. Para parametrizar, iniciar a parametrização da ECD, a gente tem que vir em ambiente, parâmetros, TOTUS de gestão contábil, rotinas legais, SPED contábil 1/2. Aqui a empresa define se ela vai gerar o SPED pelo próprio centro de custo ou se ela vai gerar pela conta gerencial, né? Vamos lembrar que caso a empresa não queira trabalhar com nenhum dos dois, de qualquer forma tem que marcar um dos dois, tá? O que vai definir, a gente vai mostrar no cadastro o que define, né, se vai enviar ou não para o SPED. Aqui a gente está marcado com o próprio centro de custo, né? As informações complementares, a empresa, é bom ela colocar aqui, né, o país, a parametrização ali do próprio país, né, Brasil, a codificação de acordo com o ato COTEP, né, e a classificação do IBGE, ok? Na realidade, me desculpa, gente, classificação do município. Então, todo mundo vai verificar lá a tabela, né, a tabela de acordo com o manual da Receita, qual que se encaixa aqui na classificação do seu município, ok? Aqui a gente tem esses parâmetros aqui, né? Caso a empresa tenha alteração do plano de contas, né, contábil,
ela deve marcar essa opçãozinha aqui, habilitar o controle do plano de contas, né, que é o registro I-157. Ela tem que marcar essa opçãozinha para aparecer lá as informações, né, do próprio registro I-157, né? Além disso, se ela quiser enviar para ECD ou para SF contas que não tenham saldo e nem movimentação no período da geração, ela também deve estar marcando essa opçãozinha. Só clicar aqui na última etapa e avançar. Ok? Aqui eu vou desmarcar o I-157, porque não vai ser o momento para a gente poder gerar ele. Mas se alguém tiver dúvida, a gente demonstra, tá bom? Fez a parametrização aqui nos parâmetros primordiais aí da coligada, a empresa deverá vir aqui em obrigações acessórias, cadastros, escrituração contábil. Essa escrituração contábil é ela que vai definir, né, qual forma de escrituração a empresa vai estar enviando para a Receita, né, no caso. Livro diário completo ou livro diário com escrituração resumida, né, ou com escrituração auxiliar, né. Nesse caso aqui, se ela vai enviar a escrituração auxiliar, ela tem que colocar aqui o razão, tem que montar uma outra escrituração com a opçãozinha razão auxiliar também marcada. A gente teve aí um webinar, né, num tempo atrás, referente a essa parametrização. E aqui você informa o seu número, né, o número do registro, né, os dados aqui constituídos, né, os atos aqui, arquivamento dos atos constitutivos, né, o termo ali de escrituração, qual que vai ser a data de abertura, a data de término, né, inclusive ali a própria data de escrituração mesmo, né, que a empresa vai estar informando. Aqui ela informa qual que vai ser a data de encerramento do exercício dela, né? Se foi ali 31/12, ou se ela teve encerramento antes por algum motivo em específico, né? E caso a empresa ela informe, né, que ela vai ter ali o layout né, no caso, se ela for empresa que vai entregar a escrituração resumida com razão auxiliar, ao marcar essa opçãozinha, automaticamente o sistema vai habilitar essa opçãozinha aqui, layout do relatório do razão auxiliar, né? Onde ela vai vincular a escrituração do razão auxiliar nesse layoutzinho. E lembrando aqui também, pessoal, o campo de signatários. Esse campo também ele é muito importante. Por quê? Porque o próprio contador hoje, ele tem que informar esse campo aqui, né? E informar principalmente aqui o número sequencial, né? Seguindo aqui conforme as informações dele, né? Data de validade, seu número sequencial, inclusive, né? Pode colocar o barra de acordo com o modelo aqui em cima, ok? A partir desse momento é salvar a escrituração, que é o cadastro, no caso, principal, ok? Após isso, caso a empresa, tá? A gente vai dar só uma repassada, caso a empresa, né? No caso aqui, ela tenha alguns cadastros, por exemplo, de participante, né? Então, ela tem que vir nesse cadastro aqui para estar informando. Caso ela tenha que enviar algum registro em específico, né? Participantes. E também aqui no caso, escrituração, né? Outras inscrições estaduais, instituições responsáveis pelo cadastro de administração. Então, todos esses cadastros aqui, eles são básicos, né? No caso, esse aqui eu acredito que já até venha na própria base de dados, né? Realizou o cadastro da escrituração, a empresa pode vir aqui e verificar como está a classificação ali da natureza das suas contas. Então, Rosana, como que eu posso verificar isso? Eu posso vir aqui nesse processo, né, no cadastro contábil, né? E aqui eu faço um check-in, né? Eu posso informar aqui o meu ativo, no caso, o grupo do meu ativo, né? Eu informo aqui o grupo do meu ativo e a natureza, no caso, da conta, né? Da mesma forma, eu incluo aqui também o passivo. Vamos colocar aqui a descrição passivo.
e informo também a conta aqui do passivo. Caso eu venha, né, eu tenha que informar também, no caso, o grupo do patrimônio, né, é melhor eu vir aqui fazer a classificação primeiro, né, executar e depois vir aqui novamente informar só o grupo do patrimônio, ok? Informar aqui apenas o grupo específico do patrimônio líquido. Que é o 2.3. Feito isso, né, eu posso estar colocando aqui a natureza que pertence a ele, né, e com os demais também. Então, a gente tem o grupo de receita, né, de despesa. Então, a gente pode estar informando aqui conforme a necessidade, né, da empresa. Então, o grupo 3 e assim por diante, né? Deixa eu pôr aqui. Descrição, receita. Tá. E aqui, informar as contas como resultado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, no caso, é verificar essa classificação automática. Feito isso, eu vou vir no cadastro de centro de custo, lembrando que na minha parametrização, né, eu informei lá que eu ia enviar o cadastro do centro de custo. Então, eu venho aqui e verifico. Se eu realmente quero enviar, essa flag aqui, enviar para o SPED, deverá estar marcada, né? Caso eu não queira enviar, essa flag aqui pode estar desmarcada. Ah, Rosana, como que eu faço para desmarcar tudo? Eu posso vir aqui, ó, em processos, marcar, né, ou desmarcar tudo. Eu posso vir aqui em alteração de múltiplos de registros de centro de custo, né? Vim aqui e marcar, né, se eu quero enviar ou não. Da mesma forma, se eu quero ativar ou inativar ou permitir esse lançamento, que esse centro de custo faça lançamento ou não. Mas o que importa para a gente é essa opçãozinha aqui, enviar ou não por SPED, ok? Então, feito isso, né, verificado isso, além disso, a gente tem que vir aqui no plano paralelo, né, lembrando que no cadastro do plano paralelo, cada empresa, no caso, ela tem sua instituição, né? Então aqui ela informa a sua instituição conforme a forma de escrituração da empresa, né? E cada empresa pode estar montando, né? Poderá estar montando ali o seu plano paralelo. Então a gente já tem um how-to aí também, e a nossa documentação completa, como que faz a montagem, né? Então a gente vai só demonstrar aqui que ao realizar o processo de importação, né? Depois que eu já montei o arquivo TXT, né? Busquei lá das tabelas da receita, né? Que é aqui justamente em arquivos de programa, né? Programas do SPED, SPED contábil, recursos, tabelas. No caso aqui, esse programa, ele só, aqui, por exemplo, eu tenho uma opçãozinha só, né? Que é referente ao plano, né? Ao plano paralelo. Mas aqui vai ser apresentado vários planos paralelos para vocês, conforme você realizar ali ao você vir cá e importar, no caso, as informações, no caso, o próprio validador da ECD, né? Quando você baixa o validador da ECD, essas opções aqui de recursos e tabelas no programa de SPED, ele já vai ser disponibilizado. Recursos, tabelas, ok? Além disso, né? No caso aqui, deixa eu até pegar o exemplo de um aqui que pode ser também. Então, aqui a numeração, né, L100A, LB, lá vai estar de acordo com a sua instituição, que inclusive mostra aqui, ó. Qual que é o PJ em geral? L100A mais L300A, né? Então, você pode estar informando esses arquivos, né? No how-to propriamente ele demonstra. Feito isso, fez a importação, ao você realizar no processo de importação aqui, você pode vir aqui em contas paralelas, né? Aqui, ó, caixa geral, edita sua conta paralela aqui e marque a opçãozinha associação do plano de contas contábil. Como eu não estou, no caso, né, enviando aqui as minhas
o meu centro de custo, eu não vou enviar o meu centro de custo. Caso você tenha a opçãozinha de enviar centro de custo, vai ser apresentada uma segunda aba aqui com o processo de envio de centro de custo, né? Aqui você marca a opçãozinha, a própria conta contábil. Ao você demarcar, ele já está associado aqui. Muitas empresas pensam assim, manualmente, a princípio a gente não tem ali nenhum processo, né, no caso, que realize esse processo aqui automaticamente, ok? Na conta contábil. Deixa eu até atualizar aqui, é esse mesmo. Contas paralelas, anexos, contas paralelas, aí você vem aqui e edita aqui a opçãozinha. Na realidade, faz a associação, né? Aqui, ó, na realidade, aqui, ó, até apareceu aqui o centro de custo. No meu caso aqui, eu não associei nenhum, mas eu posso vir aqui, ó, tem várias contas contábeis ali associadas para essa conta, né? Aqui eu não estou levando o centro de custo para ECD, que não é de meu interesse, então eu não estou enviando. Então eu não associei para as contas contábeis, ok? Não associei aqui, não fiz associação. Ah, e se eu quisesse associar, era só eu marcar aqui, né, e informar. Lembrando que cada empresa aqui, ela tem a opção, e se você quiser voltar, é só marcar também aqui e voltar. Ok? Para o centro de custo em específico, a gente tem um processo que o sistema identifica pelo próprio lançamento, que é este processo aqui, ó. Quando você vai em processo, esse processo aqui, associação dinâmica de centro de custo. Tem que ficar atento com esse processo, porque para ele funcionar, a empresa ela tem que ter realizado toda a associação do plano de contas dela paralelo corretamente. Então, ela já deve ter vindo, assim, para ele funcionar completamente, ela tem que ter vindo aqui contas paralelas já associadas à sua conta contábil. Por quê? Porque ele vai pegar as contas contábeis informadas no lançamento. Então, é por isso que esse processo ele já vai conseguir fazer o processo automático, ok? Então, esse processo aqui é bom você fazer num backup, porque ele exclui tudo que você fez antes, né? Tudo que você fez anteriormente, toda a associação, ele vai refazer. Então, o ideal é fazer num backup para ver se vai dar certinho primeiro. Lembrando aqui, essa data, executar até a data, significa que ele vai pegar os lançamentos até a data que eu informar. Então, se eu quero que ele pegue o lançamento apenas de 31/12/2021, eu vou informar 2021 e não 2022, ok? E executo o processo. Além desse processo primordial, né, a empresa ela deve vir aqui em escrituração contábil e fazer sua apuração de resultado. Por onde que ela faz essa apuração de resultado? É através da transferência de grupos contábeis. Aqui você informa qual que é, no caso, a sua estrutura. Aqui eu já tenho uma cadastrada, mas se você não tiver, você pode vir aqui e cadastrar uma nova, né? Informar aqui a descrição que você quer, né? O código também que você deseja e informar o molde que você deseja. Aqui você coloca qual tipo de transferência você quer, né? Na realidade, você define a apuração de resultado aqui, ó, no tipo de operação, apuração de resultado. E aí, você informa o grupo que você quer encerrar, se é 3, 4, 5, né? E se você quer o tipo de transferência origem e destino, que aí você vai pôr apenas aqui a conta, né? O encerramento delas vai vir apenas para essa conta de destino, né? Ou se você quer que passa pela conta de destino e receptor ou direto para a receptora, ok? A gente também teve um webinar sobre esse processo de transferência de grupos contábeis. Então, feito isso, essas são as informações primordiais. Além disso, a empresa, é bom ela dar uma olhada como está a estrutura de demonstração dela. Por quê? Ano passado, né, desde o ano, na realidade, de 2019, a gente teve uma alteração no sistema, onde as contas de resultado que começavam com 3 e 4, as empresas que tinham, né, contas de resultado com mais de um nível sintético, né, elas teriam que ter apenas um grupo, né? Então, seja ele um grupo 3 ou um grupo 4. Aqui, essa demonstração aqui, ela é uma demonstração de resultado do próprio
Vamos pegar essa aqui que eu tenho certeza que a gente importou de lá. É uma demonstração padrão nossa do sistema. Ah, Rosana, mas aonde eu realmente importo? Então, você pode criar uma nova e vir aqui a importar. Todas as nossas estruturas de demonstração, a gente tem nessa pastinha, né? TOTUS, Corpora RM, objetos gerenciais, layout. Então, todas as nossas estruturas que a gente tem está aqui. Para essa especificamente, a gente tem aqui a demonstração de resultado do exercício, ok? Aqui eu abro, verifique que a padronizada, a gente já tem os totalizadores com as opções desmarcadas para mostrar no SPED. Por quê? Porque ele faz um somatório inverso ao do sintético. Então, se você marca aqui essa opção para mostrar para o SPED, ele vai dar erro no programa da Receita, porque o somatório aqui vai estar diferente. Por isso que ele já vem com essas opçõezinhas aqui desmarcadas. Aí, o detalhe maior aqui é o código. Verifique que toda a estrutura, todo o código dela, pai, todo o código segue o código pai, né, que é o 3, no caso. Então, se a empresa desejar criar uma estrutura com código 4, pode ser, mas ela tem que seguir com todos os seus fatos contábeis, iniciando com o código pai, que é o 4, por exemplo, igual está aqui na nossa estrutura. Referente à própria apuração de resultado, nós devemos se atentar principalmente a esse fato aqui, origem do valor. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente vai demonstrar nossas contas de resultado, a gente tem que desconsiderar, né, o encerramento e trazer o valor correto da empresa. Então, nós temos essas duas opções aqui, né? É o saldo final para apenas considerar o saldo final da conta contábil, ou a movimentação para considerar apenas a movimentação daquele período, né? Às vezes trimestral, né? Às vezes a empresa apura, por exemplo, trimestralmente. Então, lembrando que é para se atentar nessas opçõezinhas aqui, ok? Ainda na demonstração, vale a pena a gente trazer sobre essa demonstração aqui da MPL. Muitas empresas, a gente tem uma documentação, né, demonstrando, e muitas empresas alteram, às vezes, o layout e tudo. Mas essa configuração aqui do saldo inicial, ela aqui como origem de saldo inicial, é uma premissa, né? Então, a empresa, ela automaticamente, se ela informar alguma coluna, ela tem que informar o saldo inicial desse fato contábil, ok? E lembrando que a demonstração, né, da MPL são as demonstrações de mutações do patrimônio líquido. Então, isso o que significa? Ela tem que ser o espelho do meu patrimônio líquido, ou seja, do meu PL lá no balancete. Então, vale a pena ali você emitir o balancete só do seu patrimônio líquido e vir informando aqui, no caso, né, as contas contábeis, né? Informando ali a sua origem de valor, né? No caso ali, se teve uma movimentação, colocar apenas a movimentação, ou se é realmente só o total a débito que deve se informar naquela conta, informar o total a débito e etc. Tá bom? Então, feito isso, né? Feito isso, a gente já consegue gerar o SPED contábil. Então, eu venho aqui em obrigações acessórias, gerar SPED, gerar. Aqui o layout não mudou, então é o mesmo layout, né? A gente avança. Aqui eu vou informar o meu plano paralelo, a minha filial matriz, né? E aqui eu informo o tipo da SCD, né? A gente vai mostrar lá para frente. Aliás, deixa eu mostrar agora aonde que você define se sua empresa ela é sócio ostensivo ou SCP. Né? Aqui eu informo quando a empresa é SCP e eu é SCP como sócio ostensivo, né? E aqui eu informo que a SCD é da SCP. Aonde que eu verifico isso? Eu verifico isso em cadastros filiais, né? Então eu venho aqui, dados fiscais, dados adicionais. Então, aqui que eu demonstro se a minha filial ela é SCP e informo minha sócio ostensivo aqui, ok? Aqui que eu defino. Fez essa parametrização aqui do cadastro da filial, você vai utilizar o mesmo livro aqui em obrigações acessórias e escriturações contábeis, você pode cadastrar uma opção apenas para a mesma, na realidade, né, para a mesma escrituração, né?
livro diário, por exemplo, completo, vamos supor, porque a SCP, ela terá que ser a mesma forma de escrituração, tá? Você pode cadastrar um igual, não tem problema. Mas o tipo aqui do livro deverá ser o mesmo. Feito isso, dá para a gente gerar a ECD. Deixa eu só fechando aqui para não me confundir. Lembrando que aqui o layout é o mesmo do ano passado, porém é bom você estar numa versão mais atualizada. Aqui você informa seu plano paralelo, a filial matriz, né? E caso você seja SCP, você informa a filial sócio ostensivo, né? E depois a filial da SCP. Aqui nós não somos, então a gente vai informar a nossa filial matriz aqui. Avança. Aqui você informa o livro que você realmente criou, lá com a forma de escrituração que a gente acabou de mostrar, né? E aqui embaixo você informa o código do histórico padrão que você criou para aquela estrutura de transferência de grupos contábeis. Ou seja, é o histórico que você criou ali para o processo de apuração de resultado. No meu caso aqui é o 2021. Informa aqui, avança. Aqui você informa o seu indicador do período, né? Se ela teve algum tipo especial, né? Se foi abertura, cisão ou fusão, né? Se foi algum início de obrigatoriedade, né? No curso do ano calendário. Então, aqui para a gente vai ser normal. E aqui, quando é substituta, é aqui que eu defino, informando ali o meu hash, ok? Não é o nosso caso, é original. Lembra da DMPL que a gente informou? Então, no caso aqui, você tem que informar a sua demonstração DMPL aqui, né? A demonstração que você, no caso, parametrizou. Aqui a gente não vai informar, no caso, nenhuma. E lembrando, um destaque aqui, uma opçãozinha aqui, relevante, que é para enviar, quando a empresa, né, deseja apenas enviar fatos contábeis da DMPL ou DLPA, no caso, né? Se ela deseja apenas enviar fatos contábeis que tenha valor processado, né, o ideal é ela marcar essa opçãozinha aí. Por quê? Todos os fatos contábeis, né, que ela não quiser enviar, ela não vai enviar, o sistema não vai enviar. Mas lembrando que, caso você informe na estrutura alguma coluna, o sistema ele vai enviar. E essa conta ela não tem a saldo, ele vai dar erro lá no PVA também. Então é bom ficar atento nisso. Como assim coluna, Rosana? Deixa eu vir aqui e demonstrar. Caso você informe aqui na coluna aqui, vamos supor que você informou aqui na reserva legal uma conta em específico que não tenha saldo, né? Nessa coluna, o saldo inicial. Então a gente não está falando dos fatos contábeis que estão aqui, né? No caso, nós estamos falando da coluna. Caso você informou aqui na coluna alguma conta que não tenha saldo, ele vai estar enviando essa informação da coluna, ok? Agora, se você informar alguma conta contábil aqui que não tenha nesses fatos contábeis aqui, né? Porque essa coluna aqui, são as principais, né? Que no caso é saldo inicial. Então ele vai levar. Caso você informe outros fatos contábeis, o sistema realmente marcando aquela opçãozinha, a conta não tendo saldo e nem lançamentos, né? Não tem movimentação e nem saldo, o sistema vai respeitar aquela flag, ok? Então, aqui a gente já passamos por aqui. E caso você deseje que sejam mostrados fatos contábeis, você também pode marcar essas informações aqui. Lembrando, pessoal, que lá no próprio validador, né, no próprio manual, informa, né, o que é coluna, o que é fato contábil, né? As colunas são o J210 e o fato contábil é o J215, lá no arquivo TXT. Aqui, esse pré-validador, muitas empresas elas pesquisam, nos procuram referente a essa apuração, mas ele validava muitas informações referente ao próprio FConte. Então, a gente pede para desconsiderar, né, a execução do pré-validador, clicando em não, e avança a opção. Aqui,
é que a empresa vai determinar a origem que ela vai buscar. Se for a partir do plano de contas, a origem da demonstração de resultado. Isso aqui é importante por quê? Porque caso a empresa ela tenha feito a demonstração contábil, né? Aquela demonstração que a gente informou, ela vai marcar aqui ferramenta de demonstração contábil. Caso a empresa ela não tenha ali a ferramenta de demonstração contábil, ela vai marcar a partir do plano de contas. Mas vale lembrar que se esse plano de contas tiver o grupo 3 e 4, a Receita ela exigiu hoje você ter um grupo sintético apenas, né? Então vai dar erro no validador. Por isso que a TOTUS teve a opção hoje de colocar a ferramenta de demonstração contábil, que é onde você monta apenas um totalizador PAI ali com a mesma codificação dos seus fatos contábeis, ok? Então, marcando aqui a ferramenta de demonstração contábil. Aqui você também tem a opção de mostrar o código do fato contábil, né, que é 3.1. Caso você não deseje, você pode desmarcar. E aqui também você tem a opção de informar ou não o valor zerado na sua estrutura J150. Então, aqui você pode informar ou não, ok? Aqui é a mesma situação do no caso aqui do J150. Por quê? A gente também tem uma estrutura padrão de balanço patrimonial, contendo ali o grupo ativo e passivo, né? Mas no balanço patrimonial, a regra da receita é que você pode ter apenas 2 totalizadores sintéticos, ou seja, o grupo 1 de ativo e o grupo 2, né, que é o passivo e o PL. Caso a empresa ali tenha no seu plano de contas, que pode ocorrer, né, mais de 2 grupos ali sintéticos, aí a gente pede realmente para a empresa pegar ali a ferramenta de demonstração contábil. Tem a nossa padrão no endereço que a gente demonstrou aqui, que é, no caso, né, objetos gerenciais, layout. Aqui a gente pode colocar tudo que é CTB, no caso para ele, peraí, CTB. Aqui, ó, ele vai aparecer todas as informações, né? A DMPL, a gente pede para utilizar a informação que é, no caso, pela informação no caso, pela informação do plano de contas contábeis, né? Caso a empresa, deixa eu colocar aqui CTB de novo. Que a estrutura ali ela tem para fato genérico, né? Na realidade, filtro genérico, se você quiser informar na estrutura, né? Por isso que tem 3 opçõezinhas aqui de DMPL. A gente geralmente costuma utilizar a de informar contas contábeis, né? Porque às vezes pega ali um filtro genérico que não é real, né? Que não está ali na informação realmente dos lançamentos, né? Pega às vezes de uma conta contábil, de um centro de custeio específico, né? E aí pode ocorrer de não trazer os valores corretos. Mas aí, no balanço patrimonial, segue a mesma regra, né? Que é o grupo sintético ali. 2 opçõezinhas ali, tanto ativo quanto passivo, né? Tendo apenas, no caso, 2 grupos sintéticos, um do ativo e um do passivo. Caso a empresa deseje montar a ferramenta, marque a ferramenta, ou a gente vai deixar aqui como a partir do plano de contas mesmo. Caso você marque aqui ferramenta, o sistema ele vai habilitar aqui para você informar aqui qual demonstração que você deseja. Você também tem a opçãozinha aqui de mostrar o código da conta, né, e o totalizador do grau aglutinador do seu balanço patrimonial. Seja ele grau 1, 2, né, vai aí ter empresas que têm uma máscara muito grande e às vezes quer demonstrar apenas ali os níveis sintéticos. Então, às vezes a máscara tem até um nível 10, 9, né, pode estar demonstrando aqui um nível mais sintético, ou o total também, se caso desejar. Nós chegamos aqui nessa etapa de registros facultativos, que é muito importante, pessoal, porque muitas empresas às vezes têm dúvida em quais registros aqui informar, né? Caso você não tenha, né, algum desses registros, você marcando ele todos, não tem problema, o sistema não vai levar, né? Mas os obrigatórios, né, são os I, né,
que é a apuração de resultado, o J, né? O próprio, no caso, tem empresas que não gostam de enviar a tabela do histórico padrão. Então, isso aqui é uma opçãozinha da empresa, tá? Mas não marcando o I-350 e o 355, que é a apuração, e as demonstrações contábeis, né? A gente pede para marcar, que é justamente também esse indicador aqui de aglutinação, que é o I-052, né? Da própria demonstração, nós pedimos para marcar que são os obrigatórios, né? Mas vai de empresa para empresa, porque não marcando isso aqui vai dar erro com certeza ali no validador. Então a gente avança. Caso a empresa queira realizar queira informar, né, alguma demonstração específica, seja ela demonstração de fluxo de caixa, por exemplo, né, ela pode estar informando o registro aqui J800. Aqui ela consegue colocar aqui um arquivo, mas desde que essa extensão seja RTF, tá? Caso não seja RTF, ele também não vai ser apresentado, ok? Aqui você marca o responsável, né, ali pelo livro. Então você pode marcar ou o contador, no caso, né, ou o diretor. Então você é a melhor opção ali para a sua empresa, ok? Essa informação que ele dá é apenas ali uma atenção mesmo para ver se você emitiu ali, antes de você realizar, né, a escrituração, você fazer as conferências ali dos relatórios, né, DRE, balanço patrimonial, né, caso exista outros, né, que é a DMPL, né. Então aqui é só baixar o arquivo, pessoal. Deixa eu salvar numa pasta em específico aqui. Deixa eu ver aqui. Uai, ele não salvou, ele salvou. Ah, ele salvou na pasta layout. Vamos baixar ele de novo. Vou colocar ele aqui em documentos. Não sei. Isto. Aqui. Ok, aqui e aqui tá todos os registros gerados. A gente tem dúvidas aí, Thais? Tem sim. Sim. Tá, deixa eu pegar para você aqui a primeira. A primeira aqui é do Alex Alves. Todas as empresas do lucro real são obrigadas. E aquelas que estão em fase pré-operacional também são obrigadas? Pré-operacional, como assim pré-operacional? Ele não abriu, não fez Sim, o tô registro verificando na aqui. junta? Fala para o Alex detalhar melhor, né? A dúvida dele, né? Isso, a dúvida dele, exatamente. Ele tem registro na junta comercial, não tá? Como é que é? Na Receita, né, na realidade. Ele já fez o Sim, registro da empresa, né? entendi, Porque Alex. aqui Se nesse... puder detalhar para a gente aqui a dúvida, para a gente poder responder para você. E aí a gente não consegue, assim, essas dúvidas, dependendo da própria empresa, né? A gente até solicita ao cliente abrir uma consultoria tributária, né? Da própria empresa dele, ou também no próprio site da Receita, verificar com Fale Conosco da Receita. Por quê, tá? Às vezes a gente fala assim, ah, não, tem que gerar, né? Ela tem que entregar. Essa questão é muito particular da forma de escrituração, né, da própria abertura e entra em alguns detalhes, né, de vínculo da própria empresa. Então a gente pede aí para estar abrindo uma consultoria tributária aí, que a própria empresa possa ter, ou também no Fale Conosco da Receita Federal, né? Ele informa ali o e-mail, né, o CNPJ ali da empresa, lá no site da Receita,
e abre um Fale Conosco para ela e ela vai estar respondendo para ele, né? Se ele é obrigado ou não. Nessas questões específicas a gente não entra muito não, viu, Alex? Justamente porque tem várias circunstâncias e situações aí por detrás disso, tá? Tem alguma outra, Bacana. Thaís? Tem sim, tem que do Ronaldo Santos. Ao informar o centro de custos num ano e no ano seguinte não usar mais, como realizar esse ajuste, já que teria o saldo anterior? Exatamente, né? A receita é o seguinte, a receita ela obriga, tá? E aí, nesse caso aí, como informar, né? No caso, a empresa, ela vai ter que enviar, porque é uma informação da receita que se torna obrigatório, o centro de custo. Enviou a primeira vez, a receita, ela faz esse vínculo, né, obrigatoriamente. Por quê? Quando ele envia o centro de custo, ele deixa de ser só apenas um saldo da conta, ele começa a ser um saldo da conta por centro de custo. Então vai ter sempre essa perna do centro de custo aí faltando. Então, os anos seguintes se tornam sim obrigatórios, né? Se torna obrigatório, exatamente. Os próximos, né? Os Exatamente. anos seguintes. Bacana. Tenho aqui da Ednaide da Silva Campos. Esse conteúdo, dentro que mostra, dentro do sistema, estará disponível em PDF? Qual o conteúdo que ele está falando? Ah, tá, da Que é o apresentação? Isso, acho que é a apresentação. Com certeza, né? Se o Uhum. Bruno tiver aí na apresentação, Bruno. Sim, vai estar disponível, né, depois do evento, né, tanto a gravação, né, quanto o material vai estar disponível no nosso site do Espaço Legislação, na página, né, do TOTOS Responde, né, tanto a gravação, as dúvidas, as perguntas e respostas, e também o material. Ok. E lembrando, pessoal, que a gente também tem uma documentação, né? Nossa, que a gente às vezes envia por FAQ, né? A gente também vai apresentar a Carolina aí, que é só vocês procurarem lá no portal do cliente, né? Algumas documentações que a gente tem em específico, né? Do próprio SPED. Então, alguma dúvida também pode abrir o chat conosco, né? Mas pode prosseguir, Thaís. Mais alguma dúvida aí, Thaís? Deixa eu ver aqui se tem. Alguém perguntou aqui ainda sobre centro de custo, né? Não teria retificação para não existir mais centro de custo da conta? Pois deixa eu ver aqui quem que fez essa pergunta. Mostrar perguntas respondidas. Então, referente a essa pergunta, a gente, no caso aqui, essa probabilidade de fazer a retificação, a empresa pode tentar realizar a retificação, né? Lembrando que eu não sei como que o validador vai se comportar, porque a gente não sabe os cálculos que ele executa, né, para fazer esse vínculo de saldo contábil por cento de custo. Então, mas se a empresa deseja fazer ali a retificação, né, vai colocar ali, no caso, né, a justificativa na substituição e tudo, né? Então, as notas explicativas, né? Então, a empresa ela pode estar tentando fazer a retificação, sim, e ver como que o validador vai comportar. Porque aí, sinceramente, a gente não sabe informar, né? Não tem uma regra, né, para isso. Eu não sei o comportamento do validador da receita mesmo. E nesse caso também, o Sana, é até indicado Sim. também a fazer essa consulta dentro do portal Fale Conosco, lá da Receita. Da receita, né? Uhum. Exatamente. Porque não é nem questão de ele faz um retificação, documento. né? É substituição da escrituração contábil, né? Tem que ter um cuidado. Exatamente. E aí ele pede ali também as assinaturas, né? De um outro contador, tem todo um processo que o próprio validador da receita ele faz, uma consistência, né? Então a gente não consegue falar uma regra em específico, a gente não sabe realmente o comportamento ali da receita.
Então, aqui, alguém até perguntou, né, sobre sugestão ali do webinar, né, só de SCP, né. No caso aqui, justamente essa sugestão aqui a gente vai anotar, né, mas a parametrização, a gente não tem uma parametrização totalmente específica, né. O que a gente demonstra realmente é aqui para você definir, né, no cadastro da filial, né, aonde a gente demonstrou que é cadastros, filiais, dados fiscais, né, e dados adicionais. Então, aqui você informa ali a filial, né, SCP, e a sócio, no caso, sócio ostensivo, né, aqui você informa. Após informar isso, o único processo que a própria ECD, no caso, o próprio sistema faz, é referente à transferência de grupos contábeis, que é, no caso aqui, é onde você informa no molde a filial, né? Aqui você informa ali a filial que você está encerrando. Então, para sócio extensivo, você tem que informar, né? Então, fazer um molde só com sua filial sócio extensivo e também vir fazendo com as filiais ali das suas SCPs, né? E caso exista também mais de uma sócio extensivo, você informar aqui na filial de origem. Essa é a única parametrização que o sistema consiste. Entendeu, pessoal? Sobre a SCP. Então, é uma parametrização mais simplória, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. No caso aqui, realmente, você gera um livro separadamente pela SCP, tá? E também um livro separadamente pela sócio extensiva. Provavelmente lá no validador você informa ali os dois livros, né? Entendeu? Lá no validador você informa esses dois livros, né? Tanto da sócio extensiva como da SCP, ok? Mas gerar, você gera. Oi? Então, sua voz tá fugindo, Thaís. O livro ele é gerado separadamente, tá bom, pessoal? Então, você gera um arquivo aqui para sócio extensivo e gera um arquivo para SCP. O que vai definir aqui é o tipo mesmo o tipo que você está marcando aqui, o indicador. Se for sócio extensivo, você vai colocar sócio extensivo. Se for da SCP, você vai colocar aqui da SCP, ok? E vai gerar, no caso, separadamente. Informou a filial aqui, por exemplo, né? Vamos supor que a minha sócio extensivo, no caso, né? Peraí, é porque não está como filial matriz. Vamos supor que a minha sócio extensiva é 2. Aqui não vai dar, deixa eu informar aqui, só para dar o exemplo para a pessoa ali. Deixa eu ver aqui. Em cadastros lá, filiais, a partir do momento que eu informo aqui a sócio extensiva, né? Dados fiscais, né? Dados adicionais, informa aqui a sócio extensiva, vamos supor que minha sócio extensiva é a 2. E a minha filial SCP, no caso, é a 1. Então, eu venho aqui e gero a minha CD. Então, aqui, no caso, a minha 1 é sócio extensivo, então eu coloco aqui ECD da SCP, venho avançando, informo toda a parametrização, então na apuração aqui também é a mesma coisa, e lembrando que tem que estar informado na filial de origem, né, tem que fazer separadamente os moldes, tem que fazer por filial, né, e vim informando cada ali histórico padrão diante daquela filial. E gero normalmente no arquivo texto, a mesma parametrização, ok, gente? A única diferença é que eu marco lá, porque a partir do momento que eu marcar aqui, o sistema vai definir pegar só aqueles lançamentos da filial matriz, né? Ou seja,
Desculpa, porque aqui está escrito matriz. Mas ali eu vou informar só aqueles lançamentos. A partir do momento que eu ponho em filial 1 e faço a apuração da filial 1, eu estou informando para o sistema que eu estou enviando só da SCP. E assim por diante. Se eu for pôr a 2 aqui, no caso, vou colocar aqui, como sócio ostensivo. Então, eu colocando a 2 aqui, venho aqui, gero normalmente também um arquivo. O sistema, a partir desse momento, ele vai entender para pegar lançamentos apenas da filial 2, ok? Espero tenha respondido. Você não está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo, agora tô. Agora tá. Ótimo. Essa dúvida é até uma dúvida do Henrique, ele está até mandando outras aqui. Que a dúvida é no restante das filiais que não são SCP, mas estão dentro da coligada 1 também. Elas não são SCPs? Mas elas são sócio ostensivo? Ele está detalhando aqui nas perguntas. Ah, tá. Ele informou, né, que dentro da coligada 1 ele tem 69 filiais. A ostensiva é somente a filial 1. Ok, e as demais provavelmente são SCPs, né? Se for SCP, ele vai marcar ali e vai gerar o arquivo separadamente para SCP. Tem mais alguma pergunta aí, Thaís? Estou puxando aqui. Tem uma do Ronaldo aqui, só que ele perguntou referente a CF. Se já tem patch disponível, né, e layout também. Sim, pessoal. Na realidade, eu acredito que sim. Nesse caso, é bom vocês verificarem lá com o atendimento do pessoal da RM Fiscal, ok? Mas eu acredito que sim, já tem até documentação sobre isso e provavelmente vai ter também um webinar da apresentação da SF. Mas é bom dar uma olhadinha, né, no próprio... E essa apresentação é da equipe do fiscal também, né, Osama? Exatamente. Essa apresentação vai ser da equipe do fiscal, não é contábil. Gestão contábil, ele não vai... Ele verifica apenas alguns registros, né? Mas a gente, quem faz essa participação, né, com a equipe, juntamente com a própria consultoria tributária, é a equipe do RM fiscal, por ter algumas apurações a serem feitas, né, do próprio apuração de alguns registros, né, na realidade, impostos, né, demonstração ali de alguns impostos, IRPJ, né, dependendo da forma de tributação da empresa, forma de escrituração, lucro presumido, etc. Pode falar, Tatá. Aquela pergunta, né, da Edna da Silva, que Uhum. ela detalhou aqui, né, que ela perguntou se esse conteúdo dentro, né, que é mostrado aí no sistema, se ele vai ser disponibilizado em PDF. E depois ela detalhou aqui, que é do passo a passo no RM. Ah, tá. Esse passo a passo. Então, esse programa, né, no caso, o webinar, essa apresentação, ela é gravada e enviada para o YouTube, tá? Na realidade, eu não sei quantos dias demora, você sabe, Bruno? Por volta de 3 dias. 3 dias úteis já está Ah, tá. disponível dentro Ok. do portal e também do espaço. Mas aí também o passo a passo da rotina aqui, a gente já tem documentação, né, Isso, Osama? toda a documentação também vai estar anexada lá na página. Bacana. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui, umas perguntas. Na realidade, o Henrique, eu não sei, ele pôs aqui, Rossana, eu tenho uma dúvida nesse ponto, quando acabar essa parte. Ele colocou aqui, mas eu não entendi. Eu acredito que sejam as perguntas sobre SCP, né, que ele foi detalhando lá no final. Ah, tá, entendi.
Ele até detalhou, né, que as filiais SCP estão ok, já foram enviadas dessa forma. Agora, dúvidas são as filiais controladas. Mas quando ele fala controladas, é bloco K? Controladoras e controladas, onde a empresa tem que informar lá as eliminações, conforme foi demonstrado até pela consultoria tributária. Porque aí, se for no bloco K, a gente também tem um webinar, né, já gravado especificamente. Atualmente, a gente faz a geração pelo bloco K, pelo plano paralelo, né, onde a gente mostra aqui, informa aqui, no caso, quando a empresa é consolidada, né, faz a consolidação, e aí a própria empresa tem que informar qual que é o grupo empresarial. Aqui para mim está desabilitado. Mas é sobre... Quem fez essa pergunta foi o próprio Henrique? Isso, ele até explicou aqui no final que não é sobre o bloco K. Não é? Olha, nesse caso, se não porque aí, se é sócio ostensivo, no caso, e a própria SCPs, ela não tem, no caso ali, não teria uma matriz, né? Porque a gente, geralmente, é gerado a ECD com todas as filiais através de uma matriz, né? Há sócio ostensivo que tem essa diferença de realmente ir ali entregue por filial. Aí, nesse caso, vale a pena também abrir um Fale Conosco da Receita para ver se você tem que entregar. Eu não sei como que está o registro da empresa, né? No caso, é bom você averiguar como que está o registro da empresa, se elas seriam umas SCPs, né? Se teria que entregar por filial. Nesse caso, é bom verificar. Porque caso tenha uma filial matriz e você, no caso, conseguisse entregar por ela, você conseguiria não fazer por filial, mas sim fazer a entrega por um arquivo apenas, né? E separar ali, porque cada CNPJ, cada filial, ele tem seu CNPJ específico, né? Tem que ver como que está realmente esse registro, né? Definido lá na junta comercial, né? Na Receita Federal. Ele até mandou a pergunta aqui completa, acho que ele deu uma explicação melhor que ia ficar mais fácil a gente responder ele. Ele explicou, né? Dentro da Coligada 1, ele tem 69 filiais. 3 delas são SCP e já foram transmitidas. Agora, as outras 66 filiais, ele tem a filial 1 como sócio ostensiva. Aí ele perguntou se deve marcar todas as filiais e desmarcar SCP, ou no indicador do tipo de ECD colocaria ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. Pois é, nesse caso em específico, Henrique, você tem que primeiro verificar como que está o cadastro dessas empresas. Por quê? Eu não posso te dar uma posição, no caso, se, por exemplo, se você deve ou não entregar como tipo de SCP ou sócio ostensivo. Se elas não forem, geralmente, quando a empresa não é nem SCD, nem SCP, nem sócio ostensivo, entrega-se pela filial matriz. Entregando pela filial matriz, é só você informar aqui, no caso, filial matriz, e informar que ela não é SCP. E aí, ao você informar sua filial matriz e informar que ela não tem participação, né, de sócio extensivo, como também SCP, a partir do momento que você informar que o sistema vai pegar todas as filiais. E aí, inclusive, tá? Inclusive, ele vai pegar provavelmente ali todos os registros da sua base ali. Então, por isso que é bom você dar realmente uma olhada para ver se essas empresas não estão registradas ali nem como sócio extensivo nem como SCP. Porque caso tenha, você teria que ali, né, informar e enviar gerar um livro especificamente de todas as suas SCPs. Entendeu? Tá. Outra A gente, dúvida nessa mesma telinha aí, Rossana. Essa opção sim, ali embaixo, selecionar coligada barra filial. sim. Ela não tem nenhuma relação com essa parametrização de SCP, Então, correto? exatamente. O que que acontece? Essa informação aqui em específico, na época que o desenvolvimento criou, foi feita para um cliente em específico, tá? Então, aqui, a empresa, no caso, na sua situação em específico aí, se ela não for SCP e você informar aqui como filial e quiser informar aqui as filiais que você deseja informar, já que você está garantindo que ela não é nem SCP nem sócio extensivo, aí o sistema vai gerar as informações apenas das filiais que você informar aqui. Mas lembrando que nem aqui, ó, a TOTS, ela não, isso aqui é responsabilidade da empresa, né? A gente não tem uma regra em específico, tá? Porque aqui, no caso, é de acordo com o cadastro da empresa.
da forma tributária, né, de como foi realizada ali as suas informações junto à Receita. Então, a gente não tem esse tipo de responsabilidade, ok? Ok. Ele já até respondeu aqui que já ficou claro para ele aqui também. Tá bom, pessoal? A Aline Rocha também está perguntando aqui sobre a SCP. Ela perguntou se ela pode enviar a ECD da SCP separada da ostensiva, já que o SCP tem CNPJ. Exatamente. Aqui justamente é isso. Aqui você define o tipo que você está enviando. Se é São ECD arquivos da separados que empresa, estão gerados, né? exatamente. Isso mesmo, são arquivos separados. Ora você vem aqui, vai marcar, vai informar a sua filial aqui. Deixa eu colocar um aqui. Acho que é um que está como. Tá. Hora que você vai vir marcando aqui ECD, né? Deixa eu desmarcar isso aqui. ECD da empresa participativa de sócio ostensivo, ECD de empresa participante de SCP, né, como sócio ostensivo. Então, você vai marcar ela, vai informar que é a sua sócio ostensivo e vai avançar e gerar o arquivo simplesmente, né? E aqui, da mesma forma, você vai vir aqui, vai informar, no caso, a sua SCP aqui. Deixa eu fechar aqui. Você vai informar a sua ECD da SCP, vai informar aqui e vai gerar o arquivo fazendo toda a parametrização, porque aí o sistema, a partir desse momento, lembrando que o sistema vai pegar a informação apenas da filial que está marcada aqui. Mas para isso, a própria apuração de transferência de grupos contábeis também, aqui, ela deverá estar marcada aqui a filial de origem. Você tem que fazer um molde desse aqui, né? Pode ser uma capa apenas, pessoal. Você pode montar apenas essa capa aqui, mas desde que você vem cá e inclua a sua filial de origem aqui. Sendo, aí você inclui aqui, por exemplo, a filial 1 da SCP, salva, depois coloca a filial 2 sócio ostensivo, salva. Então, cada molde, que é o molde de transferência de grupos contábeis, cada molde vai ter que ter sua filial de origem informada, no caso da SCP. Para empresas que têm apuração aqui trimestral, vai ter que ter 4 opçõezinhas aqui, 4 moldes, informando a data, né? Trimestral, que é 31/3, 30/6 e em diante. 30/6 e em diante, ok? A Aline já respondeu aqui que ela entendeu. Pelo que eu vi que a gente já não tem outras perguntas, não. A gente já respondeu todas. Então eu queria aqui Pra quem o aproveitar a oportunidade. Se pessoal alguém quiser mandar mais alguma pergunta aí, enquanto você... ainda tem tempo. Isso mesmo, pessoal. Queria aqui aproveitar a oportunidade da gente demonstrar aqui no caso o chat, né? Lembrando que lá no portal do cliente, né? Eu vejo que tem clientes que não têm acesso ao portal, né? Então é bom dar uma olhadinha lá. A gente tem a opçãozinha do chat, né? Do lado esquerdo, né? Em laranjado, né? Então vocês falam ao vivo com a gente também, da mesma forma que ligação, né? Então tem empresas aí que não tem o canal de ligação, mas tem o canal do chat. Então pode dar um pulinho lá no portal do cliente e conversar com a gente, né? Ou também a empresa ali, caso ela tenha um erro em específico ou alguma coisa que ela deseja tratar, né? A gente tem ali a Carolina, né? A Carol é a nossa menina ali da inteligência artificial ali. Então a gente tem um cabedal de documentações aí que a gente criou justamente para isso. Então acessem lá, né? Ela vai estar do lado direito, pequenininha lá. Cliquem lá e coloquem o módulo que vocês querem tirar a dúvida. Só coloquem a dúvida, pessoal. E o módulo específico, a dúvida, vocês têm que colocar no mínimo 3 palavras, né? Então, por exemplo, se está dando algum erro em específico, coloca lá, por exemplo, o próprio erro de SPED, coloca o registro, né? Por exemplo, I030, por exemplo, coloca lá o registro I030 e menciona algumas partes do erro, até mesmo para ela poder ali mencionar e trazer o artigo correto, beleza? Então a gente está pedindo aí para acessar lá para a gente ver se a gente está sendo efetivo no que a gente está realmente fazendo, tá? E a Fazer gente também perguntas mais objetivas, né? isso, Palavras-chave. exatamente. E inclusive tá nos nossos arquivos, nas nossas documentações, né?
criadas especialmente para o chatbot, que é a Carolina, a gente tem as actions também informadas. Então, se informar alguma action, né? Mas ali ela vai aceitar, no mínimo, tem que ser 3 perguntas ali, objetiva, para a gente poder, para ela conseguir entender o que você está perguntando. E também, por exemplo, né? A empresa, às vezes, não coloca o módulo correto. Então, é essencial colocar o módulo correto para fazer a pergunta sobre aquele módulo, porque não colocando o módulo correto, ela não vai achar realmente o questionamento. Tá ok, pessoal? Então, se não tiver mais perguntas, Até para diferenciar também, né, Rosana, esse chatbot, né? É a Carolina que está ali interagindo com a pessoa e o outro chat, né, é a gente aqui do suporte que está respondendo. isso. São duas coisas totalmente diferentes. Mas lembrando o seguinte, lembrando que ao marcar na Carolina lá, vamos supor que não te atendeu e está num horário comercial que você consiga falar com o suporte. Lá vai ter a opçãozinha embaixo. Deseja falar com o suporte, então, quando você é atendido, você também, caso você deseje ser transferido para o suporte, né, pelo próprio chat, ela abre o chat automático com a gente também. Se for no horário comercial, tá, pessoal? Se for final de semana, feriado, então provavelmente, e nem se por exemplo, 8 horas da noite, né, provavelmente você não vai achar um analista. Então, ele não vai abrir o chat inicial, entendeu? Mas a Carolina, né, a ferramenta da Carolina e o chat são duas coisas diferentes, ok? O chat você conversa com a gente no mesmo momento. Bacana. Beleza? O Alex mandou aqui, Rosana, então não sei se ele ia mandar alguma pergunta aqui, não enviou. Também não entendi. Até então não tem novas perguntas, não. Então a gente agradece aí, pessoal. Foi um prazer, né? Foi um prazer estar com vocês aí na apresentação. Espero a gente ter conseguido auxiliar de alguma forma, né? E pedimos desculpa se a gente não conseguiu alcançar aí tirar alguma dúvida em específico, tá bom? E outra, só para interrompendo um pouquinho, Rossana, o pessoal também pode mandar as perguntas através do e-mail, né? Pode ficar à vontade, mandar as dúvidas com relação à nossa apresentação aqui, né? Como que foi apresentado, né? E dúvidas com relação à geração ou dúvidas um pouco mais complexas, pode orientar nessa questão da abertura do ticket, né, no suporte de vocês, né? Exatamente. A gente tem 3 canais, né? O Uhum. portal, no caso, o chat online e o telefone. E além disso, a gente tem a Carolina ainda, né? Que tem ali também, quando há algumas dúvidas pontuais ali, ela também consegue ali trazer alguma documentação específica. Ela traz, no mínimo, ali 3 artigos. Ah, perfeito. Vou apresentar também, Rossana, só para a gente finalizar a Sim, apresentação, um pouquinho também do nosso espaço, né, que também é uma ferramenta gratuita aqui da nossa consultoria, né, e também tem diversos assuntos, né, da parte tributária, e é a parte conceitual, né, então pode ser acessado por todas as linhas de produto, né. Eu vou passar agora a apresentação aqui. eu consigo interromper aqui, né? Isso. Aí já interrompi já. Ok. Tá escrito aqui, é Leandro, né? Ah, não. Bruno. SES Consultoria? Isso, SES Consultoria. Acho que foi para você aí já. Beleza? Ok, Já tá apresentando já. perfeito. Tá. Só para mostrar para o pessoal aqui com relação ao espaço, né? Esse é o nosso site do Espaço de Legislação, né? Nós temos alguns itens aqui dentro dessa página, né? Nós temos um material da ECD 2022,
Lá também temos alguns materiais que são, além do nosso podcast, nós temos também de todas as linhas de produto, né, o passo a passo, né, da geração DCD, né, dúvidas sobre a geração DCD de todas as linhas, né, inclusive da RM aqui, né. Nossa apresentação ficará disponível aqui na nossa página do TOTOS Responde. Vocês vão acessar por aqui, tá? Na página inicial do Espaço de Legislação, vocês vêm aqui em TOTOS Responde, saiba mais, e aqui vocês conseguem consultar, né, a nossa programação. Nós temos também nós já tivemos a apresentação da REINF sobre social também. ECD, nós temos também outras linhas de produto que apresentaremos amanhã, que é a Proteus, Logix com 5 e RMS. Em maio, teremos a segunda rodada também da ECD, né? Tanto de todas as linhas de produto, inclusive a da RM, né? No final do mês, reta final da entrega aí da ECD. Né? Se tudo der certo, se não alterar, né, o prazo de entrega, né? E teremos também outras apresentações de outras obrigações, né, aqui disponível, né, no site do Espaço de Legislação. Além disso, dentro do nosso espaço, né, nós temos a nossa página de FAQ, né, que é a nossa página de perguntas e respostas, muito utilizadas, né, por clientes e não clientes. Nós temos a nossa page aqui da consultoria de segmentos, onde a gente pode consultar todo o nosso acervo contábil, federal, fiscal, né? É só vocês clicarem aqui que vocês verão todo o nosso acervo aqui, né? E poderão consultar algumas dúvidas, né? Na área tanto contábil, federal, fiscal, estadual e municipal. E também dúvidas do SPED e trabalhista. Então, temos um acervo gigante aqui de orientações e perguntas e respostas. Além disso, nós temos, como demonstrei no final da apresentação, né, temos os destaques do blog, que são notícias, né, do mundo tributário. Né, nós atualizamos essas notícias diariamente, né. Geralmente, nossa equipe posta também, né, nas redes sociais, né, mas também fica disponível dentro do site da TOTOS. Né. Esse blog está linkado dentro do site principal da TOTOS. E também apresentar para vocês o nosso calendário, né? Nosso calendário de obrigações, né? Isso é um calendário que nós da consultoria estamos trabalhando, né? Já há algum tempo, né? Estamos tentando cada vez mais preencher essas obrigações, sejam elas obrigações acessórias quanto as principais, né? Tanto da esfera estadual, federal, municipal, né? E da municipal nós atendemos as 27 capitais, né? Mas em breve atenderemos mais cidades também. E além da esfera federal, nós atendemos tanto a área contábil, fiscal, RH e saúde. Então é um calendário bem completo que nós disponibilizamos gratuitamente, tá? Para o cliente TOTOS, né? E para qualquer interessado, né, em consultar aqui nosso site. Além disso, a gente consegue fazer a importação desse calendário e fazer a importação desse calendário no Google Agenda, tá? E além disso, consegue fazer o download do PDF, tá? Então é um conteúdo bem bacana, gente. Aproveita que está aberto para todo mundo, tá? Além disso, a gente tem também nossas atualizações legais, né? Que é uma parceria que nós temos com a IOB, né? Nós recebemos um boletim diário, né? Todos os dias, com as atualizações previdenciárias, trabalhistas, tributárias, além da tributária estadual, federal e municipal das 27 capitais. Então, temos essas notícias diárias aqui, disponibilizadas também. E, além disso, nós temos nosso acervo, né? Nosso acervo são assuntos pertinentes, né, à área tributária,
onde é gerado mais dúvidas, né? Temos uma página somente de substituição tributária, explicando o conceito, né? O cálculo, né? Desde a origem, como é feito o cálculo, né? E outros assuntos também pertinentes, afastamento previdenciário, múltiplos vínculos, receita bruta. Então, é um acervo bem bacana, gente, que também está aberto para todo mundo, tá? E, para finalizar, nós temos, além disso, né, nós temos o nosso rastro da legislação, né? Isso está na nossa página aqui da consultoria de segmentos. Depois, ao final da apresentação, eu vou enviar esse link para vocês, né? E aqui pode ser consultado, né? Pode ser consultado as notas técnicas que estão vigentes, né? Não sei se vocês conseguem visualizar a planilha aqui. Deixa eu ver. A tela. Mapa tributário. Aqui. Ok. Aqui nós temos um exemplo de notas técnicas, né? Que aqui a gente consegue ver as notas que estão em período de homologação em produção e o histórico dessas notas técnicas. Então, nós temos um agrupador aqui, né? Exemplo, agrupador arquivo, né? As mudanças que ocorrerão nas notas técnicas aqui do E-Social, né? Também temos de documentos eletrônicos da NFC, da NFE, né? E da nova NFCom também. Então, tudo que está saindo aí de novidade nessas notas técnicas, a gente atualiza essa planilha, né? Assim que sai a nota técnica, a gente já atualiza essa planilha aqui. Então, é conteúdo bem bacana aí para todo mundo acessar. E, no mais, eu agradeço a apresentação, a audiência de todos vocês, né? Agradeço todos os participantes, né? Agradeço também a Rossana pela apresentação também. E falar que, no máximo em 3 dias úteis, esse material estará disponível, né, na nossa página lá do TOTS Responde, dentro do espaço de legislação. E fiquem ligados que no próximo mês teremos a segunda rodada, né? Se surgirem algumas alterações, algumas dúvidas, nós traremos aqui para vocês. E é isso. Muito obrigado, gente. Até mais.